Cada um de nós tem um lugar que lhe é adequado. E por que eles pensavam isso? Porque o universo era finito, de que no cosmos, que funciona quase que como uma máquina, né? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, a girafa girafeia, o urso não sei o quê. Você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? Quero muito ver isso. Você deve procurar clássicos do pensamento. Tá. O primeiro livro foi a Odisseia de Homero, né? A Odisseia é um dos primeiros livros? Qual que é a importância da Odisseia na literatura? Bom, vamos lá. A primeira história de que se tem conhecimento Gilgamesh, Gilgamesh. A primeira história, sei lá, 27 séculos antes de Cristo teria 27 séculos antes de Cristo e tal, mas teria isso a ocorrência. Sei. A história mesmo teria sido relatada 16 séculos, só 16 séculos antes de Cristo, escrita cuneiforme e tal. E a decodificação definitiva deve ter demorado. Século XIX. Só no século XIX conseguiram decodificar tudo. Um francês. E aí, do francês para as outras línguas, temos em português e tal. Mas Homero é 7 séculos antes de Cristo. E qual é a ideia? Tanto a Ilíada quanto a Odisseia são produções literárias que apresentavam as grandes convicções filosóficas da época. Tanto que o chamado milagre grego do surgimento da filosofia nada mais é do que pegar esses mesmos temas e trabalhá-los segundo uma ótica, digamos, ficcional, Entendi. Uma ótica conceitual apenas. Então, a título de exemplo, na Odisseia, a Odisseia chama Odisseia porque o herói se chama Odisseu, que é Ulisses. E a Odisseia chama Odisseia porque é uma aventura de Ulisses voltando para casa depois da guerra de Troia, depois do cavalo de Troia que ele inventou e tal. Muito bem. Qual é a graça? Ele leva 10 anos para voltar. Contando que a guerra também levou 10 anos, então ele ficou fora de casa 20 anos. E ele quer voltar para casa e ele tem uma série de dificuldades para voltar para casa. Ele era o rei de uma cidade-estado, Ítaca, que ficava numa ilha de Ítaca, e ele era o rei e tal. Então, o que está por trás dessa história? Que o que se pretende contar? Ulisses entendia que Ítaca era o seu lugar natural. E aí, então, a ideia de que cada um de nós tem um lugar que lhe é adequado. E por que eles pensavam isso? Porque o universo era finito, ordenado, cada coisa no seu lugar. Por isso você tem o animal que tem o seu habitat, né? E o habitat de Ulisses é Ítaca. É lá que ele é feliz. É lá que ele deve viver. É lá que os seus atributos rendem. É lá que ele consegue ser virtuoso. É lá que ele deve viver. Então, havia essa convicção de que no cosmos, que funciona quase que como uma máquina, né? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, a girafa girafeia, o urso não sei o quê, né? O professor Clóvis explica, o outro, né? Então, por que o professor Clóvis nasceu? Porque estava faltando um explicador no cosmos. Então ele nasceu com natureza de explicador. Entendi. E é por isso que ele vai ser feliz, porque ele vai explorar o que ele tem, né? E se ele porventura não descobrir a sua natureza, ele vai viver mal, ele vai viver fora de lugar, ele vai viver sem cumprir o seu papel, ele vai viver infeliz. A felicidade é a harmonia com o cosmos. Esse é o entendimento. Então, Ulisses, que estava de boa em Ítaca, com Penélope, feliz da vida, foi convocado para ir para a guerra. E ele não queria ir, mas ele teve que ir. Ele ficou 20 anos fora, mas ele queria porque queria voltar, né? Porque ele sabia que ali era o seu lugar natural.
Um dos lugares que Ulisses passa mais tempo é a ilha de Calipso. Calipso era uma deusa maravilhosa, incrível, uma mistura de Juliana Paz com Isis Valverde e Rui Barbosa e não sei o que e tal. E ela era apaixonada por Ulisses e gostava de sexo. E assim, era de manhã, de tarde, de noite, com ninfas. Era um resort grego numa ilha paradisíaca. E Ulisses ficou preso por Calipso, que era uma deusa. Ulisses era um humano, 7 anos, até que Zeus mandou Calipso soltar Ulisses. E Calipso vira para Ulisses, percebendo que Ulisses só ficaria se ele quisesse. Então fez uma proposta: se você ficar comigo, eu te dou a eternidade e a juventude, porque a eternidade só não Sem adianta. juventude não adianta. Mas vai virando uma uva passa. Eu te dou a eternidade e a juventude. E essa é a mensagem maior da Odisseia. Eu prefiro viver uma vida de mortal, que é a minha, porque eu sou mortal no lugar certo, do que uma vida absurda de uma coisa que não sou eu, que é uma vida de Deus no lugar errado. Bom, Ele opta por ir embora. Ele opta por Penélope, ele opta por Ítaca, ele opta por morrer, porque ele é mortal. Então qual é a grande pergunta? Qual uma vida boa para um mortal? É querer viver para sempre? Claro que não, porque ele é um mortal. Portanto, a felicidade, ela deve estar alinhada à finitude. Então, essas são mensagens incríveis, são mensagens maravilhosas que depois a filosofia, do jeito dela, vai trabalhar, continuar. Então, Aristóteles, por exemplo, em grande medida se serve desse tipo de história para poder filosofar. Ora, o que você aprende daqui? Que Homero era um contador de histórias que explicava a sabedoria do seu tempo. Exato. Homero era um grande explicador. Por meio de... Não sabemos nem se o tal do Homero existiu como Homero. Há muita controvérsia em relação a isso? Muita controvérsia. Não se sabe se foi uma pessoa, se isso foi escrito por um grupo. Uma se coletânea o cara de história. disse que ele era cego, não era cego. Não há nenhuma certeza sobre isso. Não importa. O fato é que essa história é contada há 2.700 anos, inclusive por mim, com o objetivo de apresentar certas ideias que em um momento da história do pensamento foram ideias muito importantes. Ele prefere voltar, e o que é marcante, porque eu vi o filme e sei muito da história, é o lance do Ciclope. Ciclope ou Ciclope? Ciclope. Ciclope, O que representa o Ciclope, o gigante, né? Não, é um titã. O problema todo é que o Ciclope, ele foi, digamos, a causa de toda a dificuldade. Por quê? Por quê? Bom, o Ciclope era gigantesco e tem um olho só. Ulisses ficou preso pelo Ciclope. Então, o que ele fez? Ele furou o olho do Ciclope. Ele cegou o Ciclope. Muito bem. Qual era o problema? O Ciclope era filho de Poseidon, deus dos mares. E ele tava de navio. E ele tava de bote. De barco. Não é. Não era um navio. Não é que ele tava de barco. É que tudo é ilha ali. Não é, mar pra todo lado. Por que ele não foi de ônibus? Não pegou o avião. Então, é que arrumar confusão com Poseidon morando numa ilha é um enrosco sem fim. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que ele demorou 10 anos, porque o Poseidon, ele agia sobre Ulisses mexendo na memória e no sono. Então, quando Ulisses estava chegando, ele perdia a consciência, ele dormia, ele se atrapalhava, e aí quando ele acordava, ele estava longe de novo e tal. Então, quer dizer, na verdade uma coisa muito, muito, muito sofisticada em termos de consequências teóricas, a maneira como a história é apresentada, né? O quanto você tem, digamos,
um Odisseu com toda a sua consciência de que quer voltar, e em algum momento forças que são nem sempre forças divinas, mas forças que estão em nós mesmos e que nos tiram do nosso caminho e que nos põem em outros caminhos que não são os... Você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? Você usa a sua internet só para redes sociais e ainda não ganha nada por isso? Sua realidade agora irá ser diferente. Saiba que existe uma nova forma de ter uma renda extra de verdade sem sair de casa. Trabalhe apenas copiando, colando, publicando e enviando. Simples assim. Receba todo o material pronto e só faça seguir o passo a passo que é ensinado no material de treinamento. Basta somente ter um computador ou celular com acesso à internet e, é claro, o material de trabalho. Seja um digitador de marketing online e comece a ganhar dinheiro hoje mesmo. Clique no botão e faça parte da nossa equipe.